Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu nome é Marco Antônio, eu sou seu professor de Administração Geral. Nós vamos ter 4 aulas de Administração Geral, onde eu vou abordar o seu edital, onde eu vou abordar as questões da ESAF e nós vamos resolvê-las aí, ver as questões e eu vou comentar. Eu tenho 12 anos de experiência em concursos públicos e eu sempre entendo que a melhor forma de você estudar é analisando questões. Então, evidentemente, a teoria é necessária, não tem como escapar da teoria, mas o suficiente, nem mais e nem menos. E aí eu já selecionei baterias de questões. Evidentemente, nós temos aqui uma primeira bateria, que é uma bateria geral, que vocês vão ter acesso, se é que já não tem acesso no seu espaço do aluno, e tem ali questões de várias examinadoras, não só da ESAF, tem também da FCC, também tem da Sesgran Rio, porque elas têm algumas coisas em comum. Em outra aula, nós teremos questões de ESAF, Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, 2009, teremos questões também de auditor, e assim por diante. E assim vai o nosso curso até a 4ª aula. Alguma dúvida? Tranquilos, né? Então tá bom. Bom, eu vou começar agora falando para todos vocês uma dica inicial. Na verdade é uma dica bem grande essa dica. Vocês têm que ter isso em mente. Evidentemente nós temos na prova para cada questão 5 alternativas. 4 tem que estar errado. Então o examinador precisa fazer alguma forma para que essas 4 alternativas elas estejam erradas. E ele trabalha muito em cima, não só a ESAF e outras examinadoras também, por isso que eu posso me dar o luxo de trazer outras questões de outras examinadoras, né? Ele trabalha em cima desse eixo que está aqui no quadro, que eu, né? Por favor aqui, meu amigo, foco aqui no quadro, né? Então veja, quando nós pensarmos em administração, nós devemos ter em mente que o examinador vai jogar com um par de opostos, sempre. Ele vai ter o modelo de administração, que foi um modelo teórico que prevaleceu na primeira metade do século XX. Se você quiser ter uma medida temporal, só para raciocinar, né, porque esses tempos da administração nem sempre são exatos, vai de 1910 a 1945. 1910 a 1945. E este pacote de teorias administrativas que prevaleceram durante este período ficaram conhecidas como burocrático-mecanicista. E elas aparecem na ESAF ou como burocrático, ou como mecanicista, ou burocrático-mecanicista, né? Burocrático se deve às ideias de um sociólogo alemão chamado Max Weber. Mecanicista se deve às ideias de um engenheiro norte-americano chamado Frederick W. Taylor. Mas, a bem da verdade, quando se fala burocrático mecanicista nos concursos públicos, você tem que pensar sempre nas ideias somadas de 3 autores. Frederick W. Taylor, o engenheiro francês Henri Fayol e o sociólogo alemão Max Weber. Então, né, estes 3 autores, evidentemente, não foram os únicos. O Weber, a bem da verdade, nem estava muito interessado em explicar a administração para o mundo privado. Ele era um estudioso da administração pública alemã. Né, o seu livro mais famoso e que influenciou muito o mundo corporativo, não só o mundo das ciências, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, acabou tendo um impacto no mundo corporativo muito grande, muito grande. Né? Daqui a pouco eu vou fazer uma relação de coisas que você precisa saber sobre esse modelo. Em oposição a este modelo, tem um modelo que é chamado de gerencial. Gerencial, gente, é um verdadeiro saco de gato. Gerencial, você pode dizer de uma maneira muito simples, que é tudo aquilo que veio no pós-guerra de 1945 até hoje. Né? Então, todas as teorias, as escolas, os pensadores, né, deste período do pós-guerra vêm na alcunha de gerencial. E aí nós vamos ter aí, né, eu sempre gosto de pensar para o aluno ter uma maneira fácil de guardar isso, né, que a escola, que é a grande espinha dorsal de toda essa estrutura, é a escola da qualidade total.
né? Então, a Escola da Qualidade Total, da TQM, Total Quality Management, que eu vou falar aqui com maior atenção, com maior detalhamento, porque a ESAF conhece muito bem, já fez muitas perguntas sobre ela. Mas a Escola da Qualidade Total, ela foi recebendo um reforço de várias outras abordagens, ferramentas de gestão que são muito famosas. Então, nós vamos ver aqui, porque a ESAF conhece a abordagem sistêmica, a abordagem situacional, a abordagem comportamental, ferramentas como matriz SWOT, BSC vai cair na sua prova, pode ficar tranquilo. Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional vai cair na tua prova, pode ficar tranquilo. E várias outras ferramentas e pensadores que eu vou abordar aqui, porque a ESAF vai cobrar. Então aqui vai uma dica, né? Quando aparecer uma questão, uma alternativa com características gerenciais, se ela tiver uma característica burocrático-mecanicista, muito provavelmente esta alternativa estará errada. Exatamente. E se por um acaso o examinador for um saudosista, né, porque isso a ESAF fazia lá em 2000, 2002, né, já ficou para trás. Né? Se ela for muito saudosista e resolver caracterizar o modelo burocrático mecanicista e ela colocar uma característica gerencial, também aqui estará errado. Tá certo? Evidentemente que o mundo não é exatamente tão perfeito assim. Eles compartilham, né? As empresas, na realidade, sempre foram uma mistura de tudo isso. Né? Elas são uma mistura da tradição, que veio antes do modelo burocrático mecanicista, porque, a bem da verdade, até o ano de 1910, a administração não era nem considerada uma ciência. A administração era algo que se aprendia de pai para filho, de mestre para aprendiz. Né? Basta vocês lembrarem da figura do Barão de Mauá, né? Quando começou a sua vida, né? O seu padrinho, seu padrasto, deixou ele, né, com um comerciante no Rio de Janeiro, a troco de um prato de comida, um lugar para dormir junto com os escravos e o aprendizado do comércio. Era a chance dele sair daquela vida e mudar de vida. Então isso foi uma tônica no mundo da administração. Né? Se aprendia a administrar exatamente como até hoje, no litoral brasileiro, o jovem aprende com o armador mais velho a fazer barcos artesanalmente. Era dessa forma. Né? Lembro-me aqui na cidade de São Paulo, que eu tanto amo, né? Um abraço daqui de São Paulo para todos vocês do meu Brasil inteiro, que eu era menino, trabalhava atrás do balcão, e meus pais, e isso lá no interior, e meus pais vinham aqui para a cidade, né, e me mostravam nas fábricas, né, os filhos da comunidade judaica, da comunidade coreana, árabe, trabalhando com 10, 12 anos atrás do balcão. Isso aqui era uma prática muito comum, até o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então os pais já colocavam o jovem para trabalhar no balcão com 10, 12 anos para aprender a atender a clientela, aprender o que é uma fatura, aprender como administrar o caixa, né, como atender e assim por diante, e era dessa forma que se aprendia a administrar. Né? Ministrar significa ao pé da letra fazer. Administrar significa ao pé da letra fazer com. Daí as derivações, ministrar aula, ministrar remédios, ministério, né? Porque são todos termos relacionados à administração. Mas é só a partir de 1910 que nós vamos ter aí, né, uma teorização brilhante da administração. Taylor defendia que a administração deveria ser uma ciência, e ele, graças ao absurdo sucesso dos seus métodos administrativos, mesmo que muito criticados, nós vamos ver as críticas, porque vocês têm que saber que a ESAF ela bate em cima das críticas, mesmo criticado como modelo desumano, foi um modelo que teve um impacto único na história. Bom, como eu disse, esse princípio é um princípio de dicas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cantar para você todas as características do modelo burocrático mecanicista e depois eu vou cantar todas as características gerais do modelo gerencial. É isso que eu vou fazer. Depois disso, nós vamos para a Escola da Qualidade Total, porque a Escola da Qualidade Total é uma das mais influentes na atual reforma do Estado brasileiro. Né? Só lembrar de
plano diretor, quem for estudar para administração pública, né, lá em administração pública, plano diretor de reforma do aparelho de Estado e a emenda constitucional 19/98. Toda esta reforma que está associada ao plano diretor de reforma do aparelho de Estado de 95 e a emenda 19/98 foi influenciada em grande parte pela Escola da Qualidade Total, que por sinal foi questão da prova de auditor de 2001, né? Na prova de auditor 2001, conceitos de qualidade total aplicados à administração pública andaram caindo. E muitos outros vão continuar caindo. Tudo bem? Mas eu não vou adentrar, vou deixar que o seu professor de administração pública aprofunde. Mas só para você ter uma noção, foi a partir daí que vieram as agências reguladoras, as agências executivas, o contrato de gestão, o termo de parceria, o poupa-tempo, as organizações sociais, as OCIPs, e na Constituição foi introduzido no artigo 37, pela emenda 19, um princípio que lá não estava, o princípio da eficiência. E eficiência, por definição do plano diretor, é o quê? Um bom serviço público a um baixo custo para o cliente cidadão. Mas isso é um outro assunto. Vamos a um resuminho do modelo burocrático mecanicista para você saber o que é que tem que tomar cuidado na prova. Então anota aí, por favor, resumo do modelo burocrático mecanicista. Resumo do modelo burocrático mecanicista. Primeiro, estrutura verticalizada. Primeiro, estrutura verticalizada. Estrutura verticalizada na sua prova, burocrático mecanicista, sempre. Segundo, estrutura escalonada. Estrutura escalonada. Estrutura escalonada, burocrático mecanicista. Depois eu vou lhe explicar cada um deles. Terceiro, estrutura linear. Estrutura linear. Linear aqui sempre você vai entender de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, que é a comunicação entre o líder e o subordinado. É sempre de cima para baixo. Não tem de baixo para cima. O subordinado acha não interessa. É de cima para baixo. Né? Quarto, né? Quem disse não foi eu, foi o Taylor, viu? Antes que alguém fique bravo comigo. Né? Quarto, estrutura rígida e conservadora. Estrutura rígida e conservadora. Questão da ESAF. Estrutura rígida e conservadora. Burocrático mecanicista. Questão da ESAF. Estrutura piramidal. Estrutura piramidal. Estrutura piramidal. Outra informação. Conhecimento é outro item. É o sexto. Isto, outro item, o próximo, né? Um embaixo do outro para ficar bem organizadinho, bem fácil. É conhecimento concentrado nos administradores. Conhecimento concentrado nos administradores. Próximo, embaixo. O trabalhador é um simples executor. O trabalhador é um simples executor. O trabalhador não pensa, só executa. Não acha, não sente. A opinião dele não interessa. Né? Diz Taylor, o homem-boi. É o homem-boi. E ponto, e acabou. Né? Na outra linha, preocupação com o produto. Preocupação com o produto. Nós vamos ver aqui aquela frase famosa do Ford, né, que eu sempre gosto de lembrar. Né? O cliente pode escolher o carro da cor que ele quiser, contanto que seja preta. Né? Já tem carro, está reclamando o quê? Não é verdade, né? Entendeu? Né? Ainda vai querer o quê? Trava elétrica agora, né? Então, né? Então, não importa a cor do carro que o cliente queira, contanto que seja preta. Foco no produto.
foco no produto. Se é foco no produto, a preocupação aqui, na hora de fiscalizar, é na outra linha. Controle sobre os processos. A ESAF ama de paixão isso aí, viu? Controle sobre os processos. Resultado é secundário. Controle sobre os processos. E mais uma para nós ficarmos nessas, que eu acho que já está de bom tamanho. Liderança autoritária. Liderança autoritária. Liderança autoritária. Então eu vou lhes explicar agora. Pois não, meu querido. O Weber tem essa preocupação por conta do formalismo, né? Papelada. E o Taylor tem a preocupação que os processos mantenham o nível de produtividade, né? Essa é a preocupação. Quando nós olhamos para esta indústria, o colega perguntou aqui, você que está em casa, se a preocupação do controle dos processos é mais Weber, mais Taylor, né? Ele colocou é mais Weber. O Weber tem uma preocupação com a papelada, com a documentação, com os atos da administração. O Taylor tem uma preocupação em manter a produtividade. Produtividade, leia-se quantidade. Produtividade, leia-se quantidade. Né? Vamos entender um pouco, agora você só vai prestar atenção, eu vou falar um pouco sobre essa estrutura burocrático-mecanicista, que é importante que você tenha ela bem consolidada na sua cabeça, porque a hora que eu entrar no gerencial, você vai verificar que o mundo vai mudar completamente. Então veja, né? O Frederick W. Taylor, né, quem estudou administração sabe disso, ele era um quaker, né, foi para a cidade, né, como todos os quakers na adolescência, mandado pela família, para verificar se ele queria o nosso mundo, aqui o mundo da perdição, ou se ele queria voltar para viver naquele mundo rural puro, que é o mundo da comunidade quaker, né? Onde eles produzem suas roupas, onde eles constroem as suas casas, onde eles no máximo compram ferramentas na cidade, produzem tudo que consomem e o excedente vende na cidade. Então ele foi criado dentro de uma cultura protestante muito conservadora, muito dura, né? Mas aquela cultura que traz aquele tripé, né, protestante, que é o tripé do sucesso, né, que o Weber tanto destacava. Trabalho, temperança, poupança. Trabalho, temperança, poupança. Trabalho, temperança, poupança. E Taylor, mesmo fazendo engenharia, indo trabalhar no mundo da indústria, ele é um homem que acredita muito nisso. Trabalho, temperança, poupança. Tanto é verdade que ele tem mais de 100 patentes registradas no Departamento de Patentes dos Estados Unidos da América. Mas o que nos interessa é que esse homem, quando ele chega no ambiente de fábrica, ele acha que os trabalhadores são desorganizados, né, do ponto de vista da administração, não politicamente. São desorganizados do ponto de vista da administração, são relaxados, as famílias inteiras trabalhavam naquele ambiente, muitas vezes você via discussão de métodos de produtivo e briga de genro e sogra no mesmo ambiente de trabalho, e o Taylor percebeu rapidamente que já havia uma fina e sofisticada filosofia entre os trabalhadores, né, nascida até por conta dos baixos salários, que era a seguinte: o patrão faz que paga e nós fazemos que trabalhamos. O patrão faz que paga e nós fazemos que trabalhamos, né? Porque se nós produzirmos muito, ele não vai precisar de novos trabalhadores. Se nós produzirmos o necessário, ele vai precisar contratar mais gente. E quem sabe aquele meu cunhado que está vivendo na minha casa, aquele inútil, venha para cá para trabalhar e aumentar a renda familiar. E para de pedir dinheiro emprestado. Então essa era a mentalidade, né? Por isso que no ambiente de fábrica de 1910 é muito natural você encontrar crianças de 8, 10, 12 anos trabalhando, né? E daí vem uma expressão muito pejorativa, que a classe dominante, a industrial, dá para ele, que é proletariado, porque traz a sua prole como se fosse cachorro, né? Por isso que até hoje a classe trabalhadora do mundo inteiro não gosta muito, no Brasil principalmente, do termo proletariado. É quase uma ofensa. Eles preferem, não, nós somos classe trabalhadora, não proletariado, porque esse é um nome que eles nos davam de forma pejorativa, e que eu acho, de fato, que eles estão corretos na sua análise. Então, Taylor, ele diz, né? Bom, vou desenvolver um sistema produtivo, né, que seja muito mais eficiente do que isso que nós temos. Então, ele vai implementar uma série de experimentos e vai lançar um livro chamado Teoria Geral da Administração Científica, né? Então, eu falo para todos vocês que trabalham como executivos, né, que o Taylor é o pai da sua profissão, né? Tem que sempre agradecê-lo, né? Porque ele vai dizer, quem deve administrar é o gerente científico, não é o capataz.
quem tem que administrar é o gerente científico, porque o gerente científico ele é versado no estudo dos tempos e dos movimentos. O estudo dos tempos e movimentos é um estudo de processos, é o estudo dos tempos e movimentos. Este homem vai entrar no ambiente fabril, vai procurar identificar no início da produção o trabalhador ideal. Trabalhador ideal é aquele que não atrasa, não vai ao banheiro, não fuma, não enche o saco e trabalha. Esse é o trabalhador ideal. Este gerente científico vai conversar com este trabalhador ideal, vão se entender, o trabalhador ideal vai continuar fazendo exatamente o que ele sempre fez, trabalhando. O gerente científico vai documentar, vai analisar, vai desenhar, vai representar isso, todos os métodos, vai cronometrar todos os métodos utilizados por esse trabalhador para produzir. Vai pegar isto, vai levar para a sua prancheta, vai estudar isto, vai analisar e vai calcular, vai replanejar, vai reestruturar a forma como este homem trabalha. Então, se ele faz 10 movimentos para apertar um parafuso que só precisam 5, este trabalhador está desperdiçando 5 movimentos. Se este trabalhador tem que sair toda hora para buscar uma chave de grifo, ele está desperdiçando tempo, perdendo tempo, buscando a chave de grifo que deveria estar ao alcance da sua mão. Se este trabalhador tem que ir ao banheiro que é do outro lado da fábrica, está mal projetado, ele está perdendo tempo. Então, este gerente científico vai replanejar todo o método produtivo para que ele tenha as ferramentas necessárias ao alcance do seu braço, para que ele tenha as condições necessárias à sua higiene do lado dele o mais próximo possível e para que ele faça somente os movimentos necessários, né, economizando o tempo e, naturalmente, produzindo mais. Este gerente científico, após este experimento, ele vai reproduzi-lo com todos os trabalhadores e vai reproduzir os modelos que ele desenvolveu em toda a fábrica. Então, isto vai transformar a fábrica, né, numa verdadeira máquina, onde o trabalhador vai ser uma peça, uma engrenagem, né? O trabalhador vai fazer apenas os movimentos necessários. Muitas vezes entrava na empresa e fazia, apertava o mesmo parafuso por 20 anos. É isso. Porque se ele ficar doente, não tem problema. Contratamos outro, treinamos, substituímos rapidamente e ele vai fazer. Por isso que esta visão, jovem, você que está em casa, né, é chamada de visão mecanicista. Na área de gestão de pessoas, a visão desse período não é de recursos humanos. Na área de gestão de pessoas, a visão desse período é de recursos industriais. Recursos industriais. O homem é um mero recurso industrial que pode ser substituído, como qualquer peça, como qualquer matéria-prima ruim, pode ser substituída. E ponto e acabou. Essa é a visão. E aí, este gerente científico vai implementar um sistema produtivo de pagamentos, onde o trabalhador vai ganhar por tarefa. É um pagamento por tarefa. Dizia Taylor, patrão, pagar salário fechado não motiva. O senhor tem que pagar por tarefa, porque ele ficará muito mais motivado e ele vai produzir muito mais. Enfim, na visão taylorista, o que é que motiva o homem é o dinheiro. E o medo de perder o emprego. Por isso que é chamado este homem de homo econômicos. Homo econômicos. Falou homo econômicos, é a visão desse período. Homo econômicos. Sabão homo mais barato? Não, né? Homo econômicos, né? Quer dizer, é um homem que ele é só motivado pelo dinheiro e pelo medo de perder o emprego, que é perder o dinheiro. Tá certo? E aí, por último, dizia ele, né? Olha, o gerente científico vai estruturar uma gerência múltipla, onde cada gerente vai cuidar de um aspecto da fábrica. Manutenção, limpeza, matéria-prima, contratação, pagamento. Né? Então, esta é a contribuição do Frederick W. Taylor. Por que que o sistema teve sucesso? O sistema teve sucesso porque, a princípio, quando você implantava esse sistema na fábrica, né, não havia dispersão de energia, os trabalhadores só se concentravam nos movimentos que eles tinham que fazer. Eles não tinham que ficar replanejando, pensando onde é que ia botar a máquina e tal, porque quem fazia isso era o gerente científico. Tudo funcionava como uma máquina disciplinadamente, e mais, né, o trabalhador agora tinha uma motivação, que era pagamento por tarefa.
Então, houve realmente nos Estados Unidos nesse período um aumento da renda dos trabalhadores nas empresas que colocaram. Mas a revolução mesmo veio quando um outro moço chamado Henry Ford, um ex-mecânico, né, que já havia montado sua fábrica e já tinha algum sucesso, resolve conduzir uma das experiências mais famosas da história da indústria, né? Uma verdadeira revolução industrial dentro da revolução industrial. Então Ford pega as ideias do Taylor, fica encantado, analisa aquilo, pensa, planeja e cria em cima das ideias do Taylor, chega na fábrica e fala: hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Separa a equipe que vai ajudar as equipes que vão ajudar ele a trabalhar, limpa um corredor inteiro, coloca o chassi do automóvel, 2 operários para puxar o chassi, e ao longo do corredor, motor, carroceria, painel, com grupos de operários. E ele dizia: eu vou cronometrar e nós vamos fazer uma experiência. A voz do meu comando, à medida que avançar o chassi, vocês vão montando o carro. E foi exatamente isso, né? Avançar, abaixa motor, parafusa motor, abaixa carroceria, solda carroceria, painel, aparafusa painel, estofamento, parafusa estofamento, portas e assim por diante. E ao final dessa experiência, Henry Ford havia montado um Ford T em 1 hora. 1 hora. Quanto antes? Quanto tempo antes? 4 horas para montar um Ford T. 4 horas é o que a melhor equipe da Ford fazia antes desse sistema. Ora, senhores e senhoras, meus amigos e amigas, né? Se você consegue fazer 8 veículos ao invés de 1 a cada 8 horas, imagina a redução de custos. A redução de custos que você tem com mão de obra. A mesma mão de obra passa a produzir muito mais. É o sonho do teu patrão. Ah, se teu patrão pudesse fazer você produzir 8 vezes mais, já demitia todos os seus colegas. Não é verdade, né? Então, os custos despencaram. E o Ford T se tornou o primeiro carro 1.0 da história. O primeiro carro popular. Né? Foram produzidas 18 milhões de unidades do Ford T. Não preciso nem dizer para vocês, né, que agora milhões de americanos que achavam que o carro era um produto para as elites, milhões de americanos da classe média passam a ter acesso ao carro, e o trabalhador do Ford vai se tornar o primeiro operário da história da humanidade a ter o seu carro 0 quilômetro. Isso eu estou falando em 1915, 1916, 1917, eu estou falando no início do século XX. É óbvio que o Sr. Chrysler viu e adotou isso para a Chrysler. É óbvio que a General Motors adotou. É óbvio que a Mack Caminhões adotou isso, né? É óbvio que o grupo United States Steel adotou também o modelo, o grupo DuPont, General Electric, onde era possível. Então, o sistema de produção taylorista, fordista, como é conhecido na sociologia atualmente, ele foi um sucesso. E ele não foi um sucesso só nos Estados Unidos. Logo, o Reich, por meio do seu engenheiro Ferdinand Porsche, teria o seu sistema de produção taylorista fordista, a pedido de Adolf Hitler, para produzir o primeiro carro popular da Europa, Volkswagen, o carro do povo. Pena que Hitler não quis apenas Volkswagen. Ele pediu logo para montar esse sistema para produzir Panzer, Leopard, né, Guepard, todos os tanques do Reich, e nós sabemos onde é que essa história foi parar. Só que o Hitler quebrou a cara, né, porque os Estados Unidos fizeram uma aliança, no mínimo, canhestra, que ele nunca esperava, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os americanos, além de muita ajuda financeira e alimentos e munição para os soviéticos, mandaram engenheiros. Soviéticos, os engenheiros russos talentosíssimos, ficaram encantados com os engenheiros americanos, montaram sistemas de tayloristas fordistas na União Soviética para produzir um tanque que eles desenvolveram, que era o T-34, que os russos tinham um orgulho muito grande de dizer assim: este tanque é tão simples que até um garoto de 10 anos, numa linha de produção como esta, é capaz de montá-lo. E o Hitler, não é? Lascou-se de tal forma que quando a guerra acaba em 1945, Joseph Stalin lança uma frase que ficou marcada na história. O sucesso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na derrota do Reich é uma combinação da superioridade da filosofia socialista do filósofo alemão Karl Marx com as ideias do brilhante engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor.
né? Então veja como isso consolidou o sistema. E aqui eu encerro de falar de Taylor, porque eu já falei bastante. A única coisa que eu vou falar para você, que apesar de todo esse sucesso, como o sistema, ele tem um resuminho aí também, aquele resuminho que eu andei fazendo para vocês, né? Mas como esse sucesso, ele era considerado desumano, então nas artes, na literatura, na filmografia, né, isso se transpareceu. Na obra Admirável Mundo Novo, de 1929, de Aldous Huxley, está uma crítica ao Taylorismo pesada lá. Charlie Chaplin é a crítica talvez mais popular em tempos modernos, né? E tem até músicas aí dos anos 60, 70, The Wall, e muitas obras de arte descendo a lenha nesse sistema que é considerado, né? Transforma o homem numa máquina. Tudo bem? Pois não, minha querida. Tinha uma pergunta aqui? Ah, então tá bom, né? Tudo bem? Então tá bom. Eu pensei que tivesse uma pergunta. Até não, né? Já estava até entusiasmado, né, gente? Né? Estava me preparando aqui, né? Mas tudo bem. Olha aí. Vou falar rapidamente do segundo grande pensador que influenciou esse modelo, que aparece ainda como oposto ao modelo gerencial no concurso da ESAF. O segundo grande pensador desse modelo é o Henri Fayot. O Henri Fayot é um engenheiro francês, nascido em Istambul, né? Trabalhou em grandes empresas de mineração da França, em grandes empresas de mineração, e ele é contemporâneo do Taylor. Os dois, inclusive, trocavam cartas, né? Fayot tinha uma percepção muito similar, que as organizações faltavam uma estruturação melhor, faltava uma ordem, faltava uma organização, e ele vai adotar uma série de princípios que vão orientar a estruturação dessas organizações. Então dizia Fayot, primeira coisa, para que uma empresa possa bem funcionar, ela precisa ter organização. Organização. Ele deu uma das definições mais famosas de organização que nós temos. Temos duas grandes definições, uma é dele. Organização é cada coisa no seu lugar. Cada pessoa no seu departamento e cada departamento com uma função. Organização é cada coisa no seu lugar, cada pessoa na sua função e no seu departamento, e cada departamento com uma única função. Então, cada coisa no seu lugar. O administrador tem que colocar exatamente onde deve cada coisa. Matéria-prima, equipamentos, manutenção, documentação, quem vai ocupar o cargo de chefia aqui, lá e assim por diante, quem vai executar, então precisa de organização. Por isso que se fala até hoje, né, que enquanto que o Taylor é o homem da fábrica, da linha operacional, o Fayot é o homem da estrutura administrativa, porque ele está estruturando a empresa com a organização. Isso já foi questão de concurso, não lembro se foi da ESAF, mas já foi questão várias vezes de concurso público. Fayot é um homem da estrutura, né? Vamos dizer assim, numa empresa, o modelo é antigo, mas ele serve para compreensão. Aqui embaixo, nós temos as atividades fim. Atividades fim. Também chamado de atividades operacionais. Importante conceito que já apareceu na ESAF. Operacionais. Vai ficar horroroso? Deixa eu melhorar isso aqui. Atividades operacionais. Aqui em cima, na cúpula e no nível intermediário, nós temos as chamadas atividades meio. Atividades meio. E aí tem as atividades estratégicas e táticas, que eu não vou entrar em detalhamento agora, porque não é o objetivo deste momento. Estratégicas e táticas. Veja, isso já foi comparado na ESAF. Taylor é um homem da fábrica. Ele está preocupado com a linha operacional, com a atividade fim. Ele olha a organização de baixo para cima. Fayot é diferente.
ele olha a organização de cima para baixo, porque ele está preocupado com a estrutura. Essa é a representação do livro do Hidalberto Chiavenato, Administração Geral e Pública. Então ele é um homem que está preocupado com a estrutura. Você em casa está com alguma dúvida? Veja, eu aqui estou na atividade fim. Qual é a atividade fim aqui do grupo do Complexo Damásio Jesus? Preparar você para ter o sucesso, para o concurso público. Agora, eu não consigo fazer nada se eu não tiver o pessoal aqui me dando todo o apoio operacional. Atividade meio. Se eu não tiver o pessoal da consultoria, se eu não tiver o pessoal do pedagógico, se eu não tiver o pessoal da contabilidade, atividade meio. Né? Então, diríamos assim, o Taylor estaria preocupado com a minha função, porque é uma atividade operacional. O Fayol estava preocupado com os meus amigos que estão me dando todo o apoio aqui do estúdio e todo o pessoal lá da contabilidade, pedagógico e consultoria. Então, ele é um homem que está preocupado com os departamentos, ele está preocupado com os cargos. Tudo bem? Outra coisa, você vai tomar posse num cargo na administração pública que ele tem atribuições previamente definidas. Então, no teu edital, você já sabe quais são. Tem atribuições previamente definidas. Tem responsabilidades previamente definidas. Tem uma remuneração previamente definida e tem uma denominação própria. Fayol defendia esse modelo de cargo. Então, ele dizia, o cargo deve ser previamente estruturado. O cargo deve ser previamente estruturado. O poder não é da pessoa, o poder é do cargo. Se a pessoa ocupa o cargo, ela ostenta o poder do cargo. Se ela deixou o cargo, ela não tem poder. O poder é do cargo. Este cargo, defendia Fayol, deve estar em uma hierarquia formal. Este cargo deve estar em uma hierarquia formal. E aí, tem tanto ali nos slides, como aqui. É importante que você tenha essa visão, porque essa visão é importantíssima na hora de solucionar questões. Fayol defende uma hierarquia formal. Hierarquia formal. Para ele não existe outra coisa no mundo. É hierarquia formal. Cada cargo representada no organograma. Organo, órgão, grama, representação. Representação dos órgãos e de suas relações. Esse organograma serve tanto para cargos como serve para departamentos. Então ele dizia, temos que ter um organograma com a representação da hierarquia formal, para que todos saibam quem é quem dentro da empresa, ou seja, que cargo que eles ocupam. Pois isto é fundamental para o sucesso da organização. Outra coisa que ele vai combinar com isso. O colaborador tem que ter como principal virtude a disciplina. O colaborador tem que ter como principal virtude a disciplina. Disciplina é saber obedecer ordens. Prefiro alguém que saiba obedecer ordens a alguém que é muito bom no que faz. É saber obedecer ordens. Por quê? Se uma atividade não for bem executada na organização, olha aqui para a hierarquia formal. Se uma atividade não for bem executada dentro da organização, duas a uma. Ou quem executou não tem disciplina, ou quem orientou não soube orientar. Precisamos corrigi-lo. Ou quem executou não tem disciplina, ou quem orientou não soube orientar. Não teve a voz de comando adequada. Precisamos corrigi-lo. Outra também que é dele. Aí era um ponto de conflito com Taylor. Ele defendia a chamada unidade de comando. Unidade de comando. O que é unidade de comando? Unidade de comando, cada grupo de colaboradores tem que ter apenas um único chefe. Cada grupo de colaboradores tem que ter apenas um único chefe. Unidade de comando. Tudo bem? Criticou muitas vezes Taylor, dizia Taylor,
como é que o seu operário vai saber quem manda? Não tem como saber quem manda, porque tem um gerente na tua fábrica responsável pela limpeza, outro pela manutenção, outro pela contagem das horas de trabalho, outro responsável pelo pagamento. Quem manda? Unidade de comando. Unidade de comando, você sabe quem manda. E o Taylor argumentava, contra-argumentava, ele dizia, mas falhou nas cartas dele. Se ele tiver apenas um chefe, uma fábrica de 300, 400, 1000 homens, ele vai ficar com muitas funções e não vai fazê-las bem. Então, veja a crença que é comum tanto no Taylor como no Fayol da especialização da função. Na especialização da função. Ambos concordavam com isso. Só discordava que Fayol, unidade de comando. Taylor, gerência múltipla. Vários gerentes, como numa agência bancária. Você trabalha em uma agência bancária, quem é o chefe? Todo mundo. Não é isso? Quem é o chefe? Todo mundo, gerente, subgerente, contador. Né? Você tem 8 chefes diferentes, não é isso? Né? Então, havia esse pequeno conflito. Fayol defende unidade de comando. Outra coisa que o Fayol defendia. Cadeia de comando. Cadeia de comando. Daí vem a expressão verticalizada lá no início que eu falei para você. Olha aí, cadeia de comando. O que quer dizer isso, professor? Né? Foco aqui na hierarquia, por favor, né? Quer dizer que a ordem que foi dada lá em cima tem que ser transmitida na íntegra, com integridade, deverá ser executada aqui embaixo, exatamente como foi dada lá em cima. A ordem que foi dada lá em cima tem que ser transmitida até lá embaixo e tem que ser executada exatamente como foi ordenado. Isso aqui chama-se como, professor? Cadeia de comando. Agora, vamos analisar tudo isso que eu lhe falei, né, comparado com aquele resuminho que eu dei lá para você. Né? Olha só como é que é a organização, né? Não é de cima para baixo? Então, por isso que se fala que é uma estrutura verticalizada. É de cima para baixo. Estrutura verticalizada. Segundo, olha aqui, cada nível desse é um escalão, né? Ah, fulano é poderoso, ele está lá próximo do alto escalão. Não é assim que a gente fala? Ele está lá do alto. Por quê? Essa é uma estrutura em escalas. Essa é uma estrutura escalonada. Questão de concurso público. É uma estrutura escalonada. É uma estrutura escalar, né? E veja que à medida que essa estrutura vai crescendo, novos níveis vão sendo colocados aqui embaixo. Por isso também que essa estrutura é dita de estrutura piramidal. Estrutura piramidal. Estrutura piramidal. Então agora, eu espero que tenha ficado claro porque é uma estrutura piramidal, porque é uma estrutura linear, porque é uma estrutura verticalizada. E hoje, professor, esquece tudo isso. Isso aqui não interessa hoje. Né? No modelo hoje, modelo atual, que se dane essa estrutura. Porque o que importa é o que o cliente quer. E o cliente quer resultado. O cliente quer qualidade. O cliente quer um produto que atenda às suas necessidades. Nesse modelo aqui, não. Nesse modelo aqui, o que interessa é o quê? É produtividade. É quantidade. É quantidade. Tudo bem? Questão ESAF. Questão ESAF. Né? O ambiente ideal para a organização burocrática mecanicista é um ambiente estável. Corretíssimo. O ambiente ideal para uma organização burocrática mecanicista é um ambiente estável. Então, aproveita e anota aí, né, naquelas características, mais uma, né? Ambiente estável. Ambiente externo, estável. Ambiente externo, estável. Se você não entendeu, não se preocupe, eu explico. Ambiente externo, estável. Ambiente externo estável. Como assim, Marco Antônio? Explico. Lembra que eu falei para você que o Ford conseguiu, com as ideias do Taylor, baratear os custos e, naturalmente, o produto ficou muito mais barato no final? Então, eles encontraram uma espécie de veio de ouro. Esse veio de ouro tem o nome na economia de demanda reprimida. Eles encontraram uma demanda reprimida. As pessoas queriam
consumir, mas elas achavam tudo muito caro. E agora elas podiam consumir. Então, se nós pegarmos este período da história, que vai desde a publicação da obra do Taylor até 1929, nós vamos observar que foram anos maravilhosos. Foram anos de grande consumo, foram anos de grande produção, produção crescendo ano a ano. Os americanos tinham certeza que era a terra prometida. Aqui é a terra prometida. O pai chamava o filho, falava para o filho, filho, o seu Walton, ele é muito bom, mas peça a demissão da mercearia, porque trabalhar na mercearia não é emprego de um homem. Vai procurar um trabalho numa fábrica. Claro, pai. Né? O garoto saía de manhã, já almoço, né? E batendo pé de porta em porta de fábrica até achar serviço. Aí depois de 2, 3 semanas, como a economia estava em alta, ele voltava e falava, pai, achei emprego, vou trabalhar na General Electric. O pai falava, parabéns, filho, estou muito orgulhoso de você, você já é um homem. Agora, filho, para de enrolar Mary, peça-lhe em casamento e caia fora da minha casa. Vai ver a tua vida, porra. Já te eduquei, te criei, já está homem feito, já tem trabalho de homem, vai ver a tua vida. Cultura protestante. Cultura protestante. É outro mundo. É um mundo diferente do nosso. Né? Aqui não, pai, fica aqui, filho. Né? Não, lá, vai embora. Se bem que eu acho que está mudando isso aí, viu? Né? Vai embora, porque os filhos resolveram ficar muito, né? Então não entenderam, que era só um pouquinho, né? Né? Então vai embora. Né? Por quê? Porque era uma época que, como tudo ficou barato, né? As pessoas começaram a comprar carro, começaram a comprar geladeira, começaram a comprar fogão, porque agora fogão também não era coisa para elite, agora fogão era uma coisa acessível, geladeira tornou-se acessível, né? Enfim, milhares de produtos se tornaram acessíveis para milhões de americanos. Então isso gerou um boom industrial, que também tem a ver com a crise de 29. Também tem a ver com a crise de 29. Não é uma coisa muito simples, porque nesse período, jovem, não havia a cultura do consumismo. Não existia essa cultura. O que é consumismo, professor? Consumismo é ter 12 pares de sapatos, 30 camisas, né? Trocar de carro a cada 2 anos, é isso? Nesta época, não. Nesta época, você comprava um carro para a vida toda. Você comprava geladeira, não era para combinar com azulejo. Você comprava geladeira para gelar. Você comprava o fogão, não para combinar com a geladeira, para esquentar. Não é isso? Né? Homem bem-sucedido, em 1920, é aquele que no dia do casamento do filho, chamava o filho no canto e falava, papai vai te dar um presente. Estou muito orgulhoso. Vou lhe dar a minha geladeira com 30 anos de uso. 30? Opa, ganhou geladeira em 1920, está começando a vida com uma geladeira? Né? Melhor ainda, papai vai lhe dar o carro que ganhou do avô. Né? Então, quer dizer, melhor ainda, mais bem sucedido. As pessoas não trocavam de carro todos os dias. E, naturalmente, não havia muita pesquisa de mercado nessa época. Né? A Bolsa de Nova York, o parâmetro da riqueza das empresas era dado com base nos seus estoques. Ah, então está aumentando a produção, está aumentando o estoque, então a empresa é boa, é forte. Conclusão dessa história, o que é que nós tínhamos em 29? Milhões de americanos satisfeitos, já com o seu automóvel, com a sua geladeira, com o seu fogão, não queriam um segundo automóvel, não queriam uma segunda geladeira, e do outro lado, né, um estoque imenso de produtos que não tinha demanda. Quando nós temos excesso de produção do lado e não tem demanda do outro, todo comerciante da 25 de março sabe que a coisa vai ferrar. Não é verdade? Vai quebrar. E foi o que aconteceu em 29, por conta desse sistema. Né? Por isso que no pós-guerra, a título de mera curiosidade, é que a indústria norte-americana se uniu a Hollywood e criou a cultura do consumismo, começando com um seriadinho chamado I Love Lucy, onde aparecia nessa humorista norte-americana, todo ano trocando de cozinha, seu marido todo ano trocando de carro, e dizendo assim, né, a pessoa moderna sempre está com carro novo, está com carro do ano, né? Agora não, essa geladeira é a cor da moda, aquela torradeira é a cor da moda, então você tem que ter, porque senão você está fora. Né? É lógico que consumir é muito mais gostoso. Passa na receita e vai consumir bastante. Vai ser feliz. Não é verdade, né? Mas essa cultura não havia, então por isso que eu estou utilizando essa explicação. Então o ambiente até 29 era um ambiente de mercado estável. E hoje, o ambiente é estável no mercado? Por isso que esse tipo de organização não sobrevive hoje. O ambiente de mercado hoje é mutável.
Cada hora vem uma novidade que arrasa com uma linha de produção da indústria que já está funcionando. Né? Fator China, fator Índia, né? Competição atroz, carga tributária extorsiva, crise econômica, então acabou. Aquilo foi um período. Né? Por isso, questão da ESAF. Né? A organização burocrática mecanicista vive em ambientes estáveis. Olha a questão da ESAF, a alternativa que estava errada. A organização burocrático-mecanicista é uma organização proativa, mutante, inovadora. Dá para ser inovador desse jeito? Não, né? Por isso que se fala que essa estrutura é uma estrutura, candidato, rígida. Caiu estrutura rígida. Uma estrutura conservadora. Estrutura conservadora. Vamos às 5 palavras que Henri Fayol enunciou e que nós devemos lembrar. Henri Fayol dizia que todo administrador e toda administração tinha 5 funções. Anota, por favor, aí, as 5 funções da administração e dos administradores. As 5 funções da administração e dos administradores. Caíram todas em prova já. Na outra linha, a primeira, meu amigo, minha amiga, pode anotar aí. Planejamento. Planejamento. Abra parênteses, agora é uma dica minha, põe aí dentro. Normativo. Feche parênteses. Normativo. Feche parênteses. Depois eu explico. Segundo, direção. Segundo, direção. Terceiro, coordenação. Terceiro, coordenação. Quarto, organização. Quarto, organização. E quinto, controle, controle, controle. Então pode colocar aí, quinto, controle. E aí uma dica, abra parênteses, coloque aí, sobre processos. Feche parênteses. Sobre processos, porque ESAF cobra muito. Já vi em prova da ESAF 2 questões em cima disso, na mesma prova. Quem acertou uma, acertou a outra. Quem errou uma, errou a outra. Quem acertou uma, errou a outra, tem um problema mental. Não é? Né? Tá certo? Né? Muito distraído. Chutou, né? Muito distraído, né? Porque quem sabia uma, sabia a outra, né? Quem não sabia uma, não sabia a outra e ponto e acabou. Tava lá dado 2 questões para o candidato que estudou. Né? Então, controle do seu processo. Presta atenção. O que é planejar? Planejar é estabelecer objetivos futuros. Planejar é programar. Questão da ESAF. Questão da ESAF. Né? Nós veremos essa questão. Planejar é programar. Planejar é estabelecer objetivos futuros. Essa é a definição básica de qualquer planejamento. Pergunta, eu ouvi. Captei. Né? Telepaticamente, não é planejamento estratégico. Planejamento estratégico tático operacional é gerencial. Aqui não se fala, na burocrática mecanicista, não se fala em planejamento estratégico nem tático operacional. Você só fala de planejamento ou planejamento normativo. E acabou. Planejar normas, cargos, departamentos e acabou. É esse planejamento. Tá certo? Segundo, direção. Direção é liderança. Direção é dizer o que deve ser feito. Direção é orientação. Na época desses moços aí, direção era mandar. Hoje não. Hoje é assédio moral. Né? Hoje não é mandar. Tá certo? Se aparecer mandar na prova hoje, tá errado. Tá errado. Não é só a lei de assédio moral. Também tá errado na prova. Né? Hoje, o líder não manda. O líder não impõe. Ele persuade. Ele orienta. Não é? Ele lhe acompanha, lhe apoia. Não cumpre para ver, ó. Não cumpre, tá certo, né? Mudou o vocabulário, a chapa é a mesma, né? Então, veja, direção, né? É isso, é liderança. Questão da ESAF, questão da ESAF, tá certo? Questão da ESAF. Organizar é determinar onde vai cada coisa, eu já até te expliquei isso. Organização, onde cada coisa em seu lugar, cada pessoa na sua função.
cada coisa em seu lugar, cada pessoa a sua função. Então o administrador, ele que vai determinar, né? Tem uma representação muito boa, vou ver se eu jogo na próxima aula nos slides para vocês verem. É uma pirâmide com a cúpula saindo um braço, pegando os funcionários e colocando nos departamentos, né? Quer dizer, ele que diz onde deve ir cada pessoa, que função ela cumpre. Coordenar, nesse período, ainda é ajustar. Ajustar horários. Coordenar é ajustar. Horários de trabalho, prazos, isso é coordenar. Ordens. Então, isso é coordenar. Foi questão da ESAF. Na mesma questão, a ESAF colocou 5. Na mesma. E controlar é fiscalizar. Essa você não vai esquecer, porque eu vou falar N vezes aqui, tanto que você não vai esquecer. Não precisa nem anotar se não quiser, porque você vai ouvir demais. Controlar é fiscalizar, é avaliar, é verificar. Já chegou o material? Traz a documentação. Quero dar uma olhada. O livro caixa está ok? Posso ver? Né? Então, é controlar. Então, estão as 5 funções do administrador. Eu vou encerrar, Henri Fayol, aqui. Perguntas, por favor? Cada coisa em seu lugar. O colega pediu para repetir a organização. Tem que toda hora falar lá, né? Para o meu candidato lá saber do que eu estou falando. Organização, cada coisa em seu lugar, cada pessoa em sua função. Tudo bem? Tá ok? Alguma dúvida? Objetivos. Planejar para o futuro, sempre, né? Programar, planejar, né? Tá ok? Essas palavras às vezes aparecem como sinônimas em prova. Alguma dúvida? Isto. Agora eu vou para o último autor desse período, que é o Weber. Fala. Não. Controle finalístico nós vamos falar aí na administração pública brasileira a partir do Decreto-Lei 200/67. Está lá no próprio Decreto-Lei. Os ministérios. O colega perguntou falar sobre controle finalístico, né? Acredito que no mundo, na administração pública é o Decreto-Lei 200/67. Talvez no mundo das fundações, talvez, mas eu desconheço, é o campo do direito privado, né? No campo das fundações já se falasse alguma coisa muito próxima de controle finalístico, porque aquele controle que o Ministério Público, né, realiza em cima das fundações é um controle finalístico, para garantir que a fundação está cumprindo a missão estabelecida no Estatuto, né? Que é um controle finalístico. Tá certo? O controle finalístico é um controle que é feito da administração pública direta sobre a administração pública indireta. Nesse período, não, né? Até porque aí tem mais uma palavra que eu vou falar para vocês que é muito importante, né? E eu vou recomendar que você está em casa aí, anota aí. Né? Uma característica do modelo burocrático mecanicista que é essencial, que eu deixei passar batido. Centralização administrativa. Centralização administrativa. Falou centralização administrativa, meu amigo, minha amiga, burocrático mecanicista. Centralização administrativa, burocrático mecanicista. É lógico que, por oposição, delegar, descentralizar é sempre gerencial. Aqui é centralização administrativa. Aqui, o líder olha para baixo e vê todo mundo sob seu comando. Não delega. Não descentraliza. NCN, não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Eu quero fiscalizar, eu quero inspecionar, eu quero planejar, eu quero mandar. Centralização administrativa. Tudo bem? Do ponto de vista da administração pública, a título de comentário, do ponto de vista da administração pública, você já tem entidades que hoje nós chamamos de entidades da administração pública indireta desde o século XIX. Caixa Econômica Federal foi a primeira autarquia do Brasil. Só depois de 68 é que ela virou empresa pública. Ela era uma autarquia. Ela era uma autarquia de 1861, criada pelo imperador Dom Pedro II para desenvolver na população o espírito de poupança. Caderneta de poupança, porque era uma cadernetinha mesmo, e também para substituir uma coisa que era muito problemática, que era o penhor pessoa física no Brasil. Os famosos pregos. Então aquilo ali era uma entidade da administração pública indireta, mas não se utilizava este vocábulo na administração. Então, nós vamos falar o seguinte,
até 1967 é como se no Brasil só tivesse administração pública direta. A partir do Decreto-Lei 200/67, a gente passa a pensar a administração pública em duas, direta e indireta. Né? E a indireta cresceu monstruosamente a partir de 67. Mas monstruosamente, né? Um negócio assim impressionante, né? E altamente gerencial, a indireta. A direta permaneceu burocrática, falida, ineficiente. Né? E agora que ela está, desde 98, passando por uma grande reforma, com raras exceções. Com raras exceções, evidentemente. O fisco é tratado com carinho porque o fisco, motivos óbvios, né? É quem arrecada o dinheiro para o Estado, né? Tá certo? Agora, ó, polícia, como é que é nesse país? Como é que sempre foi? Sucateada. Né? Educação, as escolas, não as universidades, porque as universidades eram fundações ou autarquias. As escolas que integram a administração pública direta, como é que são? Nesse país, tradicionalmente, sucateadas. Não é isso? Burocráticas. Né? Para expedir um documento na administração pública, horroroso. Está melhorando, né? Está melhorando, por quê? Emenda 1998, que veio atacar aí. Tá certo? Tá ok? Por isso que não se fala controle finalístico até 67, né? O colega perguntou controle finalístico, da finalidade da entidade. Só se fala isso a partir de 67 e claramente no Decreto-Lei 200/67, que é muito bem elaborado e muito interessante de se ler. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho, vamos não, né? Quem outro, o professor? Só eu mesmo, né? Então, vou falar um pouquinho de Max Weber. Max Weber tem que guardar o nome. Max Weber tem que guardar o nome. Até aqui eu falei, olha, bom guardar, né? Mas o examinador já não faz mais aquelas perguntinhas bobas que ele perguntava há 10 anos atrás, 12, né? O autor tal fez isso, teorizou aquilo. Não, hoje já passou, superamos essa fase, né? Mas Max Weber tem que saber. Por quê, professor? Porque a primeira reforma da administração pública brasileira, a reforma do DASP, foi inspirada nas ideias de Max Weber. E várias coisas que ele enunciou estão aí até hoje, conosco. Como o princípio da legalidade, da impessoalidade. Então é um nome que tem que guardar. Eu vou dar uma forcinha. Pequena importância. Weber é um sociólogo, é filósofo, catedrático, professor de várias universidades da Alemanha e dedicou boa parte da sua vida ao estudo da história alemã, da sociologia alemã. Estava muito preocupado em construir uma explicação da Alemanha. Por que a Alemanha havia dado certo? Por que um bando de bárbaros, cabeludos, evoluíram para protestantes que se mataram no século XVII contra católicos, mas se mataram de uma tal ferocidade que a população, né, caiu pela metade depois da guerra, com tanta fome, a guerra dos 30 anos, e somente no final do século XIX, sob a batuta de ferro de Bismarck, que esse povo conseguiu se unificar e conseguiu emerger como a nação mais dinâmica da Europa. E Weber morreu em 20. Eu acho que ele ficaria muito impressionado ao ver que ainda eles se reconstruíram, viraram um império, foram para a guerra, se massacraram, foram divididos em dois e hoje ainda são a nação mais rica da Europa. É um negócio impressionante. História alemã é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Né? É impressionante. Então Max Weber estava preocupado em entender como é que adivinha esse sucesso. E o livro dele já dá, o próprio título do livro já dá o caminho. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Trabalho, temperança, poupança. Trabalho, temperança, poupança. Né? O povo alemão é um dos povos mais poupadores do mundo. A Europa está ferrada. Eles estão financiando todo mundo. A Europa está quebrada. A Alemanha sustenta a Europa. E acabou. Né? Não é de hoje, não. Não é de hoje, não.
Revista Fortune de 1992, eu não esqueço a capa, era Tratado de Maastricht-Berlim, a nova União Europeia-Alemã. Essa era a capa, era a águia alemã, o tema era a União Europeia e a bandeira alemã por trás. Né? Tratado, né? Onde é que fica o Banco Central Europeu? Alemanha. Fica na Alemanha, vai ficar onde? Na Grécia? Não é? Portugal, que eu amo tanto? Não. Fica na Alemanha. Não é isso, né? Frankfurt, né? Então, quer dizer, né? Eles são os grandes poupadores. Então, esse era um pilar do sucesso. E outro pilar do sucesso, o Weber entendia que era o Estado burocrático alemão. Burocrático. Birô. Birô é departamento em francês. Kratos é um deus grego. É o deus do poder. Você vai encontrar esse deus lá em Prometeu Acorrentado. Boa leitura, depois da prova. Né? Então, burocrático quer dizer o poder dos departamentos. E aí ele vai fazer uma análise histórica como chegaram naquilo ali. Então Weber vai dizer, antes do Estado burocrático, o que nós tínhamos era o domínio do tradicional. Domínio tradicional? É, de pai para filho. De pai para filho. Há 300 anos. Né? A realeza, a nobreza, os barões da terra. Uma sociedade tradicional. Mas em algum momento, quando a Alemanha começou a se industrializar, surgiu um novo modelo de estrutura administrativa, que é o Estado burocrático. E boa parte das fileiras dos servidores desse Estado burocrático eram egressos militares. Então, por isso, esse Estado burocrático era um Estado bastante disciplinado. Era um Estado perfeitamente organizado. Veja, Weber não quer ensinar ninguém a administrar. Ele está estudando uma instituição. E como ele é um sociólogo é um cientista, ele não pode ficar só apaixonado pela Alemanha. Ele vai ter que encontrar o objeto do estudo dele em outras situações similares. E ele fez isso. Estudou a França, estudou a Inglaterra, estudou os Estados Unidos, estudou o Japão. E aí ele verificou que todos os países que estavam passando pela Revolução Industrial tinham estruturas administrativas burocráticas. Weber vai dizer, a forma mais pura de dominação é a dominação do poder, presta atenção, candidato, do poder racional legal. Do poder racional legal. Baseado na razão e na lei. Na tua prova, racional legal, sinônimo de burocrático. Racional legal, sinônimo de burocrático. Racional legal, sinônimo de burocrático. Quando? Sempre. Qualquer prova. Não precisa nem ser exato. Qualquer prova. Né? Porque ele dizia que era um domínio, não era de homens, era da razão e da lei. Então aí já dá para perceber algumas características dessa estrutura burocrática, que eu vou citar para você. A primeira é a legalidade. É a legalidade. Legalidade que hoje nós temos na administração pública por influência weberiana. Na estrutura da administração. Influência weberiana. Quando é que veio o princípio da legalidade, professor, né, para a administração pública brasileira? Com a reforma burocrática do Departamento Administrativo do Serviço Público na década de 30. Getúlio Vargas, exatamente. Então, quando Getúlio resolveu montar, né, com Maurício Nabuco, uma grande reforma estrutural no Estado brasileiro, era um modelo, qual era o modelo? Era weberiano. E aí ele trouxe a legalidade, né, que para nós hoje significa a lei, mais o interesse público, mais a moral. Moral do homem comum, chamado também de bons costumes, né, a boa moral. E ponto, acabou. Agora, e na vida privada, professor? Na empresa privada? Olha, você quer identificar a estrutura burocrática nas questões da ESAF? Basta você encontrar as palavras regimento, estatuto, normas. Então, se aparecer na sua prova, empresa ou organização estruturada com base em estatutos, normas, regimento, é burocrático. Organização estruturada com base em estatutos, normas, regimento é burocrático. Estatuto, regimento, burocrático. Por quê, professor? Porque os executivos, que são homens inteligentes,
e querem estar na liderança, sempre estão lendo coisas novas. E em 1910, 15, 20, eles estavam lendo a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E eles ficaram encantados e entenderam que o modelo era muito bom e resolveram aplicar o modelo na empresa. Mas antes de falar do efeito do modelo na empresa, né, se você quiser, eu faço uma listinha rápida das características do modelo burocrático. Algumas você viu, aquela que você fala, bom, isso aqui eu não vi, eu anoto. Né? Então, a primeira coisa é a legalidade. A segunda coisa é a racionalidade. É a racionalidade. Racionalidade é a racionalidade na estruturação da organização. Racionalidade na estruturação dos cargos. Racionalidade na estruturação dos departamentos. É essa a racionalidade. Tudo bem? Isso, só da organização. Tá bom, né? Terceiro, impessoalidade. Impessoalidade. Impessoalidade veio de quem? Weber. Impessoalidade. Vou só comentar. Não precisa anotar. Impessoalidade no setor público é dar a mesma oportunidade de tratamento a todos os cidadãos. Por isso que eu devo agir sem preferências e sem antipatias. Impessoalidade. Na administração privada, tem um sentido que nós conhecemos. Impessoalidade é não misturar a esfera minha, familiar, com a esfera de trabalho. Minha esfera pessoal com a esfera de trabalho. Isso é impessoalidade. Outra característica que o Weber detectou, mas que nós já vimos aqui. Não precisa anotar. Hierarquia formal. Hierarquia formal. O Weber dizia, uma estrutura burocrática tem uma hierarquia formal. Aqui, olha, foco aqui. Tem uma hierarquia formal, tem um organograma, tem cargos previamente estruturados com base na razão, com base na lei, na norma. Cada um sabe quais são suas atribuições, cada um sabe quais são suas responsabilidades, já sabe previamente qual é a sua remuneração, muito parecido com o Sr. Fayot. Né? Então, tem uma hierarquia formal. Outra característica do modelo burocrático. Centralização. 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 Então veja novamente, é a segunda vez que você está vendo aqui a palavra centralização. Por isso apareceu na sua prova centralização, burocrático, mecanicista. É um modelo centralizador. Para quê? Para aumentar a eficiência da fiscalização. Eu sou superior, estou vendo meus subordinados, eu estou fiscalizando. Esse é meu papel. Né? Vai criar uma estrutura de chefe, do chefe, do chefe, do chefe, um fiscalizando o outro. Um fiscalizando o outro, um fiscalizando. Né? Centralização, facilitar, fiscalização. Outra característica, agora eu vou falar de duas características novas. Anota aí. Profissionalismo. 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 Agora, toma cuidado. Profissionalismo não é a mesma coisa que qualificação. Tem gente que às vezes erra na prova porque confunde com o outro. Qualificação é ter preparo, é ter treino, estudo, estar preparado, qualificado. Profissionalismo é cumprir a sua missão. É aquela coisa do soldado, profissional. Profissionalismo é cumprir sua missão. Então nós temos pessoas que não têm qualificação nenhuma e são grandes profissionais. Cumprir horário, compromisso, contratos, são perfeitos profissionais. Temos pessoas que são muito qualificadas e nada profissionais. Né? E temos aqueles que conseguem unir o melhor dos dois mundos. Grandes profissionais, altamente qualificados. O mercado sempre sorri para eles. Não como gostariam, mas dá um sorrisinho, nem que for amarelo. Não é verdade? Então, profissionalismo é cumprir a sua função. Profissionalismo é cumprir a função do cargo. E outra palavra que está na boca da presidente Dilma toda hora, que é weberiana. Meritocracia. 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 O que é meritocracia? Meritocracia, ela é aplicada, por exemplo, aqui. Aqui, dá uma olhada aqui, candidato. Meritocracia. Né? Meritocracia. Quanto mais alto é o cargo, maior é a responsabilidade,
Aliás, melhor não, maior é a responsabilidade, maiores são as atribuições, mas também maior é a remuneração. Maior é a remuneração. Não é isso? Né? Quanto mais alto o cargo, maior a responsabilidade, maior a remuneração. Quanto mais baixo o cargo, menor a responsabilidade, menor a remuneração. Isso aí é meritocracia. A classe trabalhadora adotou isso e não deixa passar batido. Meritocracia. Quando a organização não respeita a meritocracia, ela tem problemas. Tem problemas. Né? Outra hora eu te explico isso, para não gerar confusão agora. E meritocracia também na seleção. Na administração pública, já caiu em prova em administração pública. O Estado burocrático introduziu a seleção meritocrática. Candidato, o que é seleção meritocrática? Concurso público. Concurso público é seleção meritocrática. Você está estudando, 12 horas por dia. Tá bom, 8. 4. Uma vai ter que estudar, né? Então, quer dizer, você está estudando, vai passar pelo seu mérito. Meritocracia. Não interessa quem você é, qual sua origem, se você é filho de pobre marré ou se é filho de deputado federal. Passou porque estudou. Passou pelo mérito, então tem direito, se o Estado chamar, à posse do cargo. E ele vai chamar, pode ficar tranquilo. Receita Federal está com uma fome de servidores terrível. Então, meritocracia. E por último, aliás, por último não, 2 últimos, né? Outra palavra também, anota aí, formalismo. 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 Falou formalismo, isso veio com quem? Weber. O que é formalismo? É a formalização dos atos da empresa em documentos. É a formalização dos atos da empresa em documentos. A administração burocrática adora um documento. Memorando interno, carta circular, ata de reunião, guia de expedição, guia de recebimento. Tem uma matéria que vai cair no ata aí, a arquivologia, né? A arquivologia tem mais de 2.500 anos. Mas essa estrutura burocrática aqui levou a arquivologia à 20ª potência. A 20ª potência, porque tudo tem que estar documentado. Para quê? Controle. Controle. Tudo tem que estar documentado. Para quê? Controle. Mas controle sobre os documentos, professor, daí vai se falar também, por último, nessa estrutura burocrática, controle sobre processos. Controle sobre, de novo, professor, de novo, controle sobre processos. Falou organização burocrática ou burocrática mecanicista, controle sobre processos. Depois eu vou representar o processo na hora que eu tratar de gestão de processos e vai ficar mais claro ainda o que é o controle sobre processos. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Boa explicação, né? Por isso que não tem pergunta, né? Tem pergunta? Quando aparecerem as perguntas surgirão. E eu vou aguardar. Agora, veja, qual foi o impacto disso no mundo corporativo? Lembra que eu falei lá atrás que nós temos as atividades meio e aí embaixo, na linha operacional, as atividades fins? Nós temos as atividades meio, cúpula estratégica, nível tático, intermediário da empresa, e embaixo operacional. Na concepção nossa de hoje, gerencial, na nossa concepção gerencial, uma empresa ela é eficiente quando ela tem a massa dos seus recursos humanos concentrados na linha operacional, na execução. Eu tenho a maior quantidade de gente na operacionalização. Agora, nessa época, como as organizações privadas passaram a se inspirar nas ideias do Weber, e começaram a criar estatutos, onde cada estatuto trazia os cargos, a remuneração, as responsabilidades, as atribuições. Isso acabou gerando um certo enrijecimento da organização. Por quê, professor? Porque você era contratado por uma organização e ia trabalhar nela, e estava lá. O que eu vou fazer? Não, você vai ser datilografista. Está aqui no regimento. Eu me dava o regimento,
Eu levava um livrinho do regimento interno e estava lá, sua função é ser datilografista e se você fizer outra função além dessa, poderá tomar uma advertência ou até uma demissão. Então, né, estou lá eu datilografando todas as cartas da empresa, documentos do departamento, daqui a pouco eu termino, estou com meu horário livre, né, estou esperando o próximo serviço, vem alguém e fala, ô Marco, dá para você fazer um favor? Você não vai lá no departamento Pascoal? Dá para levar para mim? Não posso. Não posso porque o regimento fala que eu sou datilografista. Pede para o office boy. O office boy leva. Ô Marco, vem aqui, a gente tem um problema aqui para resolver. Desculpa, sou datilografista. Né? Contratava para outra função. Sou contador. Estou lá fazendo contabilidade e tal. Olha, a gente tem um problema aqui de matemática financeira, dá para você resolver? Olha, eu até sei, mas eu não posso, eu sou contador. Né? Mas você não está fazendo nada. Mas o regimento diz que eu sou contador. Se eu fizer coisa diferente disso, ó, é o meu que roda. Entendeu? Então veja, criou uma estrutura rígida de organização. Então você, toda vez que precisava alguém para cumprir uma função, o que você tinha que fazer? Criar uma nova função, um novo cargo e contratar. Uma hora, a título de curiosidade, entra nas fotos de Nova York e dá uma olhada para o tamanho do edifício do Sr. Chrysler, o Chrysler Building. Dá uma olhada naquele edifício. Ali não tinha fábrica. Ali era a matriz da empresa. Né? Mais de 60 andares. Mais de 60 andares. Embaixo o edifício ele é largo, é gigantesco, é quase um quarteirão, praticamente um quarteirão. É enorme. Imagina a quantidade de secretárias, secretários, administradores, office boys trabalhando naquele prédio. Não é à toa, né, que o custo operacional das empresas era enorme. O custo das empresas era muito grande. Dá para imaginar uma empresa hoje com tantos servidores em atividade meio? Os japoneses e chineses não deixam a gente imaginar isso. Acabaram com isso. Acabaram. Né? Por isso não se sustenta, era muito caro. Por isso, a partir de 73, quando vem o primeiro choque do petróleo, que vai quebrar a economia mundial, e os americanos até ali estavam vivendo uma espécie de berço esplêndido, com empresas enormes, muitos funcionários. Era o orgulho da empresa ter uma sede em Nova York, uma sede em Chicago, prédios de 70 andares, 60 andares, 50 andares. E muito interessante também que o próprio prédio, ele refletia esta hierarquia. No topo, você cansou de ver filme, tá? A presidência. Aí desce vice-presidência, direção, conselho de acionistas. Quando chegar lá no térreo, office boys. Não é? Aí você entrava no prédio, né? Ia lá conversar com o pessoal, né? Era de outra empresa. Cadê o João? Cadê o Johnson, né? Nova York, né? Cadê o Johnson? Né? Ah, o Johnson? Nossa, rapaz, se deu bem, hein? Foi lá para o 20º andar. Nossa, tá subindo na vida. E era subir mesmo. Né? Tá subindo para outro andar que ele está. E cadê o Erickson? Ih, coitado. Mandaram ele lá para o 2º andar. Ih, vai perder o emprego logo, logo. Né? Então era exatamente isso. Depois da crise de 73, os americanos conheceram o terror da eficiência, da qualidade total japonesa. Os carros japoneses passaram a substituir os carros americanos. Depois as calculadoras japonesas passaram a substituir as calculadoras americanas no mercado americano. As máquinas de escrever, o Walkman da Sony, né? E começou a chegar uma série de produtos, o videocassete, os eletrônicos. Aí os japoneses já se encantaram com os Estados Unidos, já compraram o Rockefeller Center, a Madonna, o Michael Jackson. E aí os americanos falaram, acho que nós estamos com um problema, né? E resolveram trazer do Japão 2 cérebros americanos que estavam lá desde o final da guerra, que eu vou falar em outro momento, o Edward M. e o Joseph Juran, que ensinaram para os japoneses, quer dizer, ensinaram não, ajudaram os japoneses a pensarem melhor o que era a qualidade total, porque os japoneses tinham brilhantes cérebros, a qualidade total. E aí trouxeram para introduzir a qualidade total nos Estados Unidos, que não olha a empresa desse jeito, olha a empresa a partir dos seus processos. E aí, ouviram toda aquela conversa, então isso é qualidade total tá, tudo bem assim. Então o que os americanos fizeram? Criaram
um departamento de qualidade total. Olha que beleza. Né? E lógico que foi um fracasso. Por que é um fracasso? Porque a estrutura ela é burocratizada. Porque cada departamento fechado funciona como se fosse um feudo. Funciona como se fosse, né, uma caixa, né, preta, completamente fechada. Ô, Hamilton, você é de outro departamento. Vamos conversar? Vamos. Então, marca com a minha secretária e depois a gente conversa, viu? Aí na semana que vem não tem tempo, na outra não tem tempo. E a empresa continua afundando. Enquanto os produtos japoneses estão invadindo o mercado americano. Aí 2 gringos muito inteligentes, chamado James Champ e outro chamado Michael Hammer, foram para o Japão, entenderam como aquilo ali funcionava, viram, estudaram a teoria, leram, voltaram para os Estados Unidos e falaram, já sei, já sabemos como resolver tudo isso. Nós temos a solução. O Michael Hammer apareceu com uma motosserra, o James Champ com uma britadeira e uma incineradora. Começaram a demolir todas as paredes dos departamentos. Pegaram o regimento interno, jogaram na lata do lixo, pegaram o organograma, rasgaram, né? Tiraram o pessoal do prédio, botaram o prédio para alugar. Sai todo mundo do prédio, né? Alugaram, compraram um terreno fora da cidade, fizeram uma empresa gigantesca, longa, 3 andares só. Não tinha divisórias. Não tinha divisórias, botou todo mundo lá dentro e falou o seguinte, olha, a partir de hoje, todo mundo faz tudo. Todo mundo cuida da sua própria correspondência, todo mundo se vira, ninguém tem mais secretária. E aqui nós queremos quem toma a decisão. Quem não toma, boa viagem, rua. É a reengenharia. E a reengenharia veio arrasando o quarteirão. Por isso que na ESAF, não precisa anotar agora porque eu vou falar na hora certa. Reengenharia sempre tem a seguinte definição. É uma reestruturação radical. É uma reestruturação radical. Porque a reengenharia, quando ela vem, ela arrebenta tudo. A reengenharia é uma reestruturação radical. E por que isso cai na ESAF? Porque o Estado brasileiro está passando por uma reengenharia. Tudo bem? Alguma dúvida? Se quiser ver um filminho para ter depois uma noção do que é a organização burocrático-mecanicista, assista a um filme chamado A Roda da Fortuna. É muito bom. Ele vai mostrar uma empresa burocrático-mecanicista na década de 50 dos Estados Unidos. E você vai verificar lá que cada colaborador só faz uma coisa. E o filme faz questão de dar esse destaque. Cada um só faz uma coisa. E não mais que isso, né? A reengenharia ela começa nos Estados Unidos nos anos 80. Final de 70 e início dos anos 80. Tudo bem? Ah, no Brasil? Né? Década de 90. Foi um desastre. Né? Na verdade foi igualzinho lá. Tem empresas que fizeram e se deram bem, tem empresas que fizeram e fecharam. Né? Ou fizeram como a Boeing. Né? Quando for fazer a reengenharia, fecha a fábrica, demite todo mundo, vamos abrir lá no estado de Washington e começar do zero. É o que muitas empresas fizeram aqui no Brasil. Fecha tudo, demite todo mundo, vamos abrir lá no Nordeste, né? Vamos abrir lá, né? Ou vamos abrir no Sul, vamos abrir em outro lugar. No Sul não, estavam saindo do Sul também. E vamos começar do zero a nossa história novamente. A Boeing fez isso. Ela fechou a fábrica, demitiu todo mundo, foi para o estado de Washington, teve benefícios fiscais e começou do zero. Todos os nomes famosos que vocês conhecem dos anos 70, 80, 90 do mundo corporativo americano são homens da reengenharia. Quer ver? Ó, Lee Iacocca, ele que implementou a reengenharia na Chrysler. Lois Gostner, que implementou a reengenharia na IBM. Jack Welch, que implementou a reengenharia na General Electric. Né? No Brasil, Ricardo Sembler era o nosso garoto da reengenharia aqui no Brasil. Né? E o Carlos Gomes da Nissan. São todos esses grandes nomes do mundo corporativo. Andrew Grove já era fundador da Intel e ficou mais famoso quando ele fez a reengenharia na Intel, senão a Intel fechava. Né? Então a reengenharia... E o Estado brasileiro, não o Estado brasileiro, os estados do mundo inteiro vieram fazendo reengenharias também. Começando pela Inglaterra com Thatcher, Estados Unidos com Reagan e no Brasil, Fernando Henrique. E está aí tocando até hoje, né? Na verdade, os militares deram início, mas não terminaram o serviço. Então, o Fernando Henrique retomou e a coisa está indo. Alguma dúvida? Porque eu vou deixar esse assunto de fora, né? Já vou acabar com ele, né? Então, está aí os traços da chamada organização
burocrático, mecanicista. Agora, nós vamos para a organização gerencial. E eu vou começar na organização gerencial com a escola mais influente do mundo. Pelo menos, opinião minha e de alguns autores. A escola da qualidade total, que a ESAF ama de paixão. Ama de paixão. As explicações que eu vou dar para todos vocês, ela vai seguir uma sequência na aula de hoje, na aula que vem, que é proposital, para que vocês entendam como todas essas peças vão se unindo e se integrando como se fosse um grande sistema, e é um sistema mesmo. Então eu vou começar pela qualidade total, vou passar depois pela comportamental e depois eu vou passar por algumas ferramentas e abordagens como sistêmica, situacional. Vou falar do BSC e vou terminar fechando a minha explicação, talvez ou na aula que vem ou na outra, em planejamento estratégico, tático, operacional, porque assim você vai entender como toda essa máquina monta e funciona. Porque é exatamente assim que o Estado funciona, como uma grande máquina. Ele tem planejamento estratégico, ele tem o seu BSC, está na Constituição, a gente vê BSC lá, não é com o mesmo nome, evidentemente. A gente vê no artigo 165, né, vê no plano diretor, vê na emenda 19, vê no contrato de gestão, no termo de parceria. Né? Nós temos lá uma preocupação com os recursos humanos, né? Não só a qualificação dos recursos humanos, mas com uma preocupação da satisfação do servidor público no ambiente de trabalho. Né? Só para vocês terem uma ideia. No último concurso público aqui do nosso estado, Estado de São Paulo, nós tivemos 600 servidores que passaram na Secretaria da Fazenda. A remuneração é a mesma do auditor da Receita Federal, praticamente a mesma, né? 13 mil. E desses 600, 200 já pediram demissão. Nem todo mundo quer ficar no setor público, né? Nem todo mundo quer ficar no setor público. Então, por exemplo, aquele executivo... E nem todo mundo que vai para um cargo de auditor, né, para ele aquele é o maior salário. Às vezes ele já ganhava 20, 30 mil na iniciativa privada. A situação ficou muito feia na iniciativa privada. Ele, como é uma pessoa de alta eficiência, sentou, estudou para o concurso, passou no concurso, né, começou a ganhar 13 mil, a economia aqueceu, uma empresa apareceu, contratou ele, falou, não, quanto você ganha? Não, aqui eu ganho 13, vou para 19 daqui a uns anos. Não, eu vou te pagar 2 vezes isso aí, tá bom? Você volta aqui, vem administrar os meus projetos aqui, tem um monte de projeto para ser implementado, né? Então eles saem. Então veja que o Estado também não está numa situação confortável. Ele também tem competidores, né? Mais ainda, vou te contar uma história rápida. Nós tivemos um concurso do Banco Central que tinha 20 vagas, mas o grau de exigência era tão grande que só passou um. E aquele um que passou, a ESAF não dá essa mancada. E aquele que passou não tomou posse. O RH do Banco Central ligou. Por que você não tomou posse? Porque eu recebi uma oferta para ganhar 40 mil libras por mês em Londres e eu estou indo embora. Tchau, um beijo para vocês. Quer dizer, o que o Banco Central queria, o Banco de Londres também queria, o Banco da Inglaterra, então eles ficaram observando, quando alguém passou, era um talento muito raro, pega, traz para cá. Paga para ele o que ele quiser. E acabou. Então, quer dizer, o Estado também precisa se preocupar com a valorização do seu servidor para assegurar ele e reter ele. Ah, não, aqui eu ganho menos que lá, mas aqui eu sou mais feliz. Vamos fazer um breve intervalo, um cafezinho, uma água, e daqui a pouco eu estou com vocês de volta. Até daqui a pouco.